Turma, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Auto Class. Meu nome é Thiago Salvador e eu vim aqui trazer para vocês um vídeo bem legal. E esse vídeo é motivado por um questionamento muito comum. Por que o meu carro consome tanto? Por que o meu carro bebe tanto? Por que o meu carro gasto tanto dinheiro? Preciso de um carro mais econômico? E às vezes pode ser a razão do carro mesmo. Você tem um carro pesado, um carro com motor muito grande, um carro com motor 6 cilindros, 8 cilindros, e vai beber mesmo, não tem muito para onde correr. Mas de repente você tem 1.4, 1.0, 1.6 e você não está entendendo por que ele está fazendo 5, 6 km por litro. E existe talvez algumas informações aqui interessantes. Lembrando que o consumo do carro ele pode ser influenciado por condições climáticas, pela topografia da sua cidade, pelo peso que você carrega no carro, quantidade de pessoas, pela hora que você sai de casa, devido ao trânsito. O trânsito parado é muito ruim, pela maneira como você dirige, se você estica demais as marchas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E então a gente veio devagar um pouquinho sobre esse assunto e falar para vocês de algumas dicas que a gente tem sobre isso. E a gente veio falar aqui sobre 7 dicas importantes para você conseguir melhorar o consumo do seu veículo. Vamos lá? Primeira, não deixe o veículo parado aquecendo o motor. Isso não é necessário, pois os óleos lubrificantes são multiviscosos. Os óleos melhoraram ao longo dos anos. Isso era uma política muito comum e muito falada, passada de pai para filho. Tem que esperar o carro esquentar. Hoje os óleos são mais finos, multiviscosos, como eu falei. Então eles não carecem que você espere ele esquentar para ele ganhar um poder maior de lubrificação e você não estragar o seu motor. Esse fato de você estar parado ali esperando o carro esquentar, nesses carros mais modernos, claro, não estou me referindo a carros antigos, os carros mais modernos, isso é um consumo desnecessário, você está levando o consumo à toa. Legal? Número 2. Trechos curtos com longas paradas aumentam o consumo em proporções altíssimas. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer o seguinte: você que sai de casa no horário de pico, isso não é bom, você vai conseguir um consumo elevado, de repente aquela distância menor, você tem um trajeto de 15 km e um trajeto de 12 km, mas o seu trajeto de 15 km, ele tem um trânsito mais liberado, vai no de 15, se o de 12 estiver engarrafado. Ou nem engarrafado, ele for por dentro do bairro, cheio de curvas, de semáforos e etc e tal, a tendência é o consumo ser muito mais alto nesse trajeto menor do que num trajeto, por exemplo, de anel rodoviário, coisa do tipo. Então opte por um caminho mais liberado, com uma velocidade um pouco mais alta e constante. Número 3. Desde que não force o motor, use menores rotações possíveis, principalmente em retas e descidas, onde o motor não necessita de alto torque. Nos veículos com câmbio automático, quando disponível, usar a função manual para isso, pois os câmbios são calibrados de fábrica usando uma média entre consumo e respostas razoáveis ao acelerador. O que a gente quer dizer com isso é muito simples. Você tem um veículo que ele é programado para te entregar o que você precisa. Ok? E às vezes ele pode não estar entendendo aquilo ali da melhor maneira. E se ele segurar a rotação um pouco mais alta, ele vai elevar o consumo, a não ser em descida, ok? A gente entra nesse mérito daqui a pouco. Mas vamos supor em plano e subida. Você não precisa elevar a rotação ao máximo, você pode achar esse ponto de troca de marcha. E no caso do câmbio automático, você pode usar a troca manual, que pode ser na alavanca ou nas borboletas, para antecipar um pouco essa troca. E aí o seu carro vai melhorando isso aí. O consumo ele é necessariamente ligado à rotação do motor do seu carro. Ele empurra mais ar para dentro do motor e, consequentemente, ele vai jogar mais combustível. Então a tendência é ele consumir mais. Legal? Número 4. Evitar abrir o acelerador mais que 40% no dia a dia. Essa é uma dica muito legal. Um dos indicadores que o seu carro tem do que você está precisando em termos de desempenho é o quanto você pressiona o acelerador. Se você manter o pé leve, ele entende que você não está precisando de performance.
ele vai priorizar ali o consumo de combustível. Se você aperta um pouco mais o acelerador, ele entende que você está precisando de performance, então ele deixa de lado o consumo, a eletrônica do carro deixa de lado o consumo e prioriza nesse segundo momento a performance do carro, o que vai fazer que o consumo se eleve. E aí você pode usar essa referência, mais ou menos entre 30% e 40% do acelerador no máximo, de preferência disso para menos, ok? Passou disso, o carro começa a entender uma outra coisa. Show? Número 5. Fazer arrancadas suaves. Você trabalha ali com arrancadas mais leves, você trabalha com arrancadas mais tranquilas, não pressiona demais o acelerador, não precisa esticar a primeira marcha nem a segunda, que são marchas geralmente mais curtas, o giro sobe muito rápido. Então muito cuidado, acelera pouco, suave, já troca para a segunda, não deixa ali, somente quando você estiver em plano. Se é em descida, arranca de segunda marcha. Quando você estiver em plano, arranca a primeira ali, 1.500 giros, 2.000 no máximo, 1.800 já é o suficiente, troca para a segunda, sempre dosando bem o acelerador. Você se acostuma com isso. Você não vai ficar pensando nisso sempre. Tem muita gente que fala isso para mim, pô, Thiago, mas vou ficar pensando nisso? Você tá um grande amigo meu que fala, quando você planta atos, você colhe hábitos. E é bem isso, você vai colher o hábito de ter feito isso aí. Bacana? Número 5. Nunca usar a banguela. Usar o freio motor em todas as descidas, pois nessas condições o consumo é zero. Aqui a gente chega num ponto muito importante. Quando você entra em descida, você inverte a relação do envio de força. Ou seja, quando você anda com o carro, o motor produz força e manda essas forças para as rodas. Quando você entra em descida, a própria inércia faz as rodas girarem e manterem o motor funcionando. Então você não precisa de combustível ali. O que acontece nos carros injetados com injeção eletrônica, que desde 1900 e final da década de 90 ali já é uma coisa praticamente regra, não vou afirmar que é regra porque eu não conheço absolutamente todos os carros, mas assim, 98, 99, 2000, isso aí virou regra. O carro tem um comando eletrônico. Quando você entra em descida e tira o pé do acelerador, ele zera o consumo de combustível. Ele fecha os bicos injetores e seu carro para de consumir. E você ainda poupa freio, porque o próprio motor segura um pouco o carro e tira um pouco da responsabilidade de parar o carro dos freios. Você consegue consumir menos freio e aí economizar as pastilhas e a lona de freio, eventualmente, aí, dependendo do seu carro. Presta atenção. Jamais, em descida, põe o seu carro em ponto morto. Você está elevando o consumo e sobrecarregando os freios. Isso aí é um dos erros mais comuns, porque isso era muito comum na época de carro carburado. E essa cultura veio passando de avô para o pai, para o filho e por aí ficou. Então, evita esse problema. Número 7. Evitar muitas variações no acelerador, principalmente quando se fala de injeção indireta. A dica é conduzir na mesma velocidade do fluxo. O fluxo está lento, médio, vamos pensar assim, 30, 40 km por hora, aí você tenta manter essa variação do fluxo. Essa questão é um pouco complicada, mas vamos tentar dar um exemplo para colorir melhor essa situação. Você está nessa variação aí, 30, 40, 50 km por hora, e o fluxo está nesse acelerar para 70 e voltar para 50, deixar baixar para 30 e subir para 60. Essa variação é muito complexa, isso eleva muito o consumo. Tenta trabalhar com um acelerador mais constante, com a velocidade mais constante. Viu que o semáforo fechou lá na frente, tira o pé do acelerador, deixa o freio motor, trabalhar a redução do carro e só pisa no freio quando chega lá. Tem gente que mantém a aceleração e quando chega em cima, pisa no freio. E aí o que acontece? Você consumiu um combustível que você não precisava consumir e você está gastando um freio que você não precisava gastar dessa maneira. Então, são detalhes, mas se você cria o hábito, você vai ganhar 10, 15, até 20, 30% de consumo, aí, dependendo da maneira como você dirige. E essas dicas são bem interessantes, tá claro? Utilizar o ar-condicionado, se você tem um ar-condicionado digital, dicas extras, se você tem um ar-condicionado digital, utiliza a função alta, ela é uma função saudável para esse sentido, porque ela vai conseguir trazer o seu carro para a temperatura que você colocou no ar digital mais cedo e desarmar o compressor do ar-condicionado mais cedo. Então são dicas comuns que você vai conseguir melhorar o seu consumo. Bacana? Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que essas dicas ajudem você. Se ajudaram, deixa um comentário aí falando se isso realmente faz sentido para você. Se você tiver alguma dica extra que eu não pensei, escreve aí nos comentários. A galera, tenho certeza que vai curtir, vai gostar de saber.